voltamos com o nosso papo direto, estamos falando com o Dr. Jonathan Aredes, ele que é clínico geral, atua em Paranaguá já há muitos anos, atuando também no Estratégia Saúde da Família e tem realmente dentro da estrutura do sistema de saúde acompanhado a situação, claro, do coronavírus, assim como de outras situações como a da dengue. Doutor, com relação à dengue, nós temos alguns tipos, né? Não é só, como foi comentado já na outra epidemia que eu lembro, pelo menos, do tipo 1, mas nós temos quantos tipos e esses casos que nós temos vivido atualmente, até porque, lembrar, né, para todo mundo, nós estamos com mais de 600 casos registrados em Paranaguá. Paranaguá também, junto com outras cidades do estado do Paraná, já está em estado de epidemia por conta do número de casos. E eu gostaria de saber assim, se esses casos que têm sido registrados, eles continuam sendo do tipo 1 ou já dos outros tipos? Nós temos 4 sorotipos, infelizmente. Então, cada paciente tem a chance de se contaminar 4 vezes, né? Então, você pode ter o tipo 1, 2, 3 e o 4. Em 2016, naquela epidemia absurda que nós vivemos, havia sido isolado o sorotipo 1. Então, todos aqueles casos foram tipo 1. Hoje, já se sabe que o tipo 2 circula. Então, assim, se a pessoa... já peguei dengue em 2016. Não fique feliz porque tem o 2 ainda. Então, infelizmente, nós temos... eu não sei se esse dado eu não tenho para dizer, se nós temos mais sorotipos. Então, eu sei que no norte do Brasil nós já temos os 4, né? Então, isso sempre foi... Aqui no norte é endêmico, a diferença, né, de epidemia para endemia. Epidemia é quando você tem número de casos que exacerbam o que é comum, né, naquela região, e endemia não, é aquele percurso normal que a doença tem durante, né, todo o ano. Então, aqui em Paranaguá era uma doença que não existia. Então, ela tem agora surtos epidêmicos. Ela vem, faz um estrago e fica quiescente, depois ela faz outro estrago. Então, isso a gente não pode permitir, porque tudo isso é inerente da falta de responsabilidade que nós, cidadãos, temos. Então, assim, se está acontecendo é por culpa nossa, né? E não é culpa do mosquito só, não. Essa questão de falar da dengue, eu resumo assim, né? A minha avaliação é a seguinte: ela é uma doença com uma base relacionada à questão de limpeza sujeira. Uhum. Né? Eu vou explicar isso para quem de repente não entendeu. Porque a partir do momento em que o mosquito consegue depositar, ter um cantinho de água parada, e fazer ali o seu hospital, onde vai ter o seu parto e tudo mais, né? O cantinho onde a larva vai eclodir, daí se transformar no novo mosquito para poder picar e tudo mais. Se ele encontra essa coisa de água parada, se está uma poça d'água na rua, é uma situação. Choveu, fica mesmo, tem alguns cantos que vão acabar ficando, isso eu entendo. Agora, a questão é que estão sendo encontradas larvas dentro de piscinas, dentro de garrafas, dentro de tampas de água jogadas em qualquer lugar. É aquela tampinha que você, depois que bebeu a tua água, ao invés de guardar dentro do carro, ou colocar ali na cestinha da bicicleta, ou colocar já numa sacolinha plástica e jogar em algum lixo por onde você tenha passado, é aquela tampinha que você não fez isso, que você resolveu largar no chão. E aí, ali já ficou um espacinho para o mosquito da dengue chegar e encontrar o ninho ideal, o cantinho ideal para poder continuar se proliferando, aumentando em quantidade e a gente perder o controle na cidade toda. Então, é por isso que eu digo que tem a ver com limpeza e sujeira, né? Porque se a gente suja ou vê a sujeira também e não limpa, fica nessa situação. Exatamente. Quando você fala que a responsabilidade é nossa mesmo. É nossa todo mundo. E quando você passa por um terreno baldio, você vê caminhões de lixo naquele lugar. É um absurdo, está escrito lá, não jogue lixo, mas parece que está escrito, jogue lixo. E isso está te complicando. Você tem que lembrar que daqui 1 mês, 2, se o seu parente vier a falecer por conta de dengue, você é responsável também. Porque você não ajudou a manter aquele local limpo. Você até jogou lixo no local.
E eu digo da questão do lixo, às vezes o pessoal pensa, né, assim, eu já tirei o lixo da minha casa, mas é que você jogou lá na esquina. Você não pense que o problema deixou de ser seu, né? Pelo contrário. Mas aí, como é que acontece a transmissão da dengue? Até para as pessoas entenderem a responsabilidade de cada uma, porque, claro, é pela picada no mosquito, especificamente. Só que esse mosquito, ele acaba também podendo ser contaminado, ele já nasce contaminado ou ele não? Ele pode ser contaminado ao picar alguém que tenha a doença. Exatamente, ele pode ser contaminado sim durante a picada de uma pessoa doente. Ele não nasce doente, né? O mosquito ele nasce normalzinho, mas aquele ambiente que ele está ali, ele está, né? Então, um exemplo aqui, acabei de falar dessa coisa de casa, né? Vamos imaginar, eu estou na minha casa, meu quintal está uma bagunça, deixei aquelas grades de garrafa virada com a boca para cima, faz horas que eu não limpo, está lá daquele jeito, cheio de poeira, cheio de água, cheio de não sei o quê. Aí nasceu um mosquito por ali que acabou picando meu vizinho que tem dengue e depois ele voltou para minha casa e aí eu acabei sendo picada e acabei tendo dengue por conta... Sua própria vítima, né? Exato, da minha sujeira mesmo. Exatamente, essa que é. E eu gosto de, já comentei isso durante a entrevista com a secretária de saúde, foi uma coisa que eu comentei aqui no Papo Direto. E uma situação que eu também comentei em rede social como jornalista de Paranaguá, que é as matérias, as inúmeras matérias e as formas de fiscalizar e de cuidar das cidades, né? Eu vi várias matérias em redes de televisão mostrando, inclusive, né, antes aqui de Paranaguá chegar nessa situação, outras cidades onde a dengue aumentou bem antes aqui do Paraná. E uma coisa que eu percebi que se repete nas cidades é que os agentes da prefeitura, as matérias pode ir lá procurar, pesquisar na internet, você vai encontrar isso que eu estou dizendo para vocês. Eu assisti. Os agentes, e também acompanhei da outra vez, quando teve epidemia, eu fui acompanhar, fazendo uma matéria e vi os agentes fazendo isso também aqui em Paranaguá. Entrando na casa das pessoas e mostrando, né, ó, aqui, até já virando a água do pratinho, virando a garrafa, pegando aqueles papelzinhos de salgadinho que também já joga, que chove, já também fica um pouquinho de água, até isso ajuda. O pessoal pegando isso, eu falei, gente, desde quando o pessoal da saúde de prefeitura, seja de que cidade for, tem que entrar na casa do cidadão para limpar a casa do cidadão? Eu fico inconformada com isso. Exatamente. Mas é isso que está acontecendo, só que as pessoas precisam entender que a obrigação é delas. A casa é delas, o apartamento, o espaço, não importa. É uma cultura que nós desenvolvemos com o tempo de que alguém é responsável por nós. E não é assim. A gente não pode esperar, né, que o Estado ou o município resolva os nossos problemas. Nós temos que ser parceiros, né, e andar juntos e não esperar cair do céu a resolução do problema. Quais são os sintomas que a pessoa tem quando está com dengue? Vamos relembrar aqui. Geralmente febre alta, dor pelo corpo, tanto é que eles chamam de doença quebra-ossos, né, em alguns lugares, porque ela é muito dolorida, dor de cabeça intensa, dor nos olhos, dor no fundo dos olhos, né, quando você movimenta os olhos sente bastante dor, manchas vermelhas pelo corpo, pode vir com enjoos ou vômitos, pode inclusive dar diarreia. E ainda nós temos alguns sinais de alarme, como dores abdominais e até mesmo sangramentos, né? Vai escovar o dente, sai um pouquinho de sangue, isso é um sinal não muito bom, né? Que pode estar ali direcionando o médico a identificar um quadro um pouquinho mais grave da doença. Então, e é verdade que as pessoas que já tiveram dengue, elas podem, numa segunda situação da incidência da doença, ser mais grave ainda? Corre o risco disso? Exato, exatamente. Então, assim, quando você já passou por um sorotipo, o segundo sorotipo tende a ser um pouquinho mais intenso, porque o teu organismo já produziu anticorpos, ele já conhece que aquilo ali é uma doença, então ele vai agir com mais intensidade. Então, provavelmente os seus sintomas serão mais intensos, o cansaço é maior, né, as dores, enfim. E aí, assim, a gente até na faculdade aprendia também que a chance de você, cada sorotipo que você passa, você vai ganhando um pontinho a mais para desenvolver um quadro mais severo, como por exemplo a dengue hemorrágica. Então, assim, a importância da prevenção é gigantesca para você evitar pular esses pontinhos e chegar onde você não quer chegar.
É verdade que as pessoas que já tiveram dengue, eu pergunto porque eu realmente, graças a Deus, né, não tive, mas as pessoas elas carregam sequelas, porque tem gente que reclama de muita dor, acho que por isso essa coisa dos ossos que você comentou antes, dor nos ossos, eu não sei se varia muito, mas deixa sequelas? Pode, tem pacientes que sentem por meses o quadro de dor, né? Já vi bastante casos assim. E outro caso que nem na faculdade eu tinha visto é a questão da queda do cabelo. Tem gente que fala, eu tenho 2 anos que eu peguei dengue e meu cabelo ainda cai. Então, não tem assim nada cientificamente comprovado, mas você analisa, não é um caso ou outro, são vários que se queixam. Mas a questão da dor, por exemplo, é muito comum. Tem paciente que demora muito mais tempo. E hoje, qual é a orientação para quem começa a sentir esses sintomas, então, né, dor de cabeça, dor nos olhos, realmente eu lembro que é bem característica da questão da dengue, para onde ir? Vai para a UPA ou vai para a unidade de saúde? Qual é a orientação na estrutura do SUS em Paranaguá? Em Paranaguá, eu não sei se está funcionando direitinho como, né, seria no Ministério da Saúde mesmo. Mas Paranaguá, a gente tem uma demanda bastante alta ali na UPA. Mas ali para o Ministério da Saúde, essa orientação é para que vá para a unidade básica de saúde, porque ali o médico vai fazer uma suspeita, vai notificar, vai solicitar os exames para identificar. Que se ele é classificado num quadro leve, ele vai ser acompanhado no postinho mesmo, né? E isso que é o ideal. Agora aqui em Paranaguá eu tenho notado que a UPA tem extrapolado, né? Então assim, eu lembro que quando mudou toda a nossa estrutura para tentar atender ali o Covid, a dengue ela começou a subir bastante, ela desequilibrou. Então hoje nós atendemos ali, acho que 80% casos, 80 é muito, 70% casos de dengue e o resto são de outras situações. Então eles estão indo para ali. Mas não está errado, porque se você está com um quadro muito intenso, uma febre alta, ali pelo menos você vai ser medicado e vai ser diagnosticado, porque nós temos o laboratório, né, e vai ser acompanhado da forma necessária. Se for para o postinho, o médico encaminha, se for lá mesmo, ele vai manter você por ali mesmo. Perfeito. É possível distinguir a picada do Aedes de outro tipo de mosquito que não seja, que passe dengue? Não, acho que só se pegar o mosquito, né, no ato mesmo, porque é igual, né, todo mosquito ele tem a mesma forma ali de fazer a picadinha e o contágio é bem parecido. E quanto tempo da picada até começar a desenvolver sintomas? Tem uma média? Tem, pode variar bastante. Dizem a literatura até que de 7 até 14 dias. Até desenvolver no teu organismo e começar os primeiros sintomas. E é interessante só orientar que para fazer o exame mesmo é a partir do 2º ou 3º dia para poder fazer o exame. Antes disso, o antígeno não vai ser encontrado dentro do organismo, então o exame pode vir um falso negativo. Então é importante lembrar disso. Toma um remedinho e passou para o 3º dia, vai fazer o exame. E essa questão da medicação mesmo, do tratamento para a doença, antes até de entrar no tratamento, eu queria saber, sim, por que é que não se deve tomar medicamentos à base de ácidos acetilsalicílicos, né, como aspirina, melhorar o AS. Foi uma coisa já bastante comentada da outra vez, eu não estou vendo muito o pessoal falar agora, daqui a pouco também começa a resgatar, mas é importante lembrar a pessoa evitar. Exatamente. Né, por quê? O AS, ele é o antiagregante plaquetário, né? As nossas plaquetas, que geralmente é o mais comentado sobre, né, o exame de dengue. Nossas plaquetas servem para fazer a agregação nas paredinhas dos vasos e não deixar causar hemorragia. Quando a gente toma um medicamento desse, um AS, ele vai fazer o antiagregamento, ele vai soltar as plaquetinhas e elas não vão tampar os buraquinhos da veia. Então o teu sangue tem a chance de extravasamento, então vai sair para outro local que não é a veia. E aí pode acontecer o quadro de dengue hemorrágica, por exemplo. Qual é o tratamento para dengue? O tratamento é super simples. É remédio para dor e febre, água e repouso. É isso, né? Claro, no que você vai ser diagnosticado e vai ser classificado quanto ali ao teu grupo de risco, vai ser o seu acompanhamento. Mas o tratamento é especificamente antitérmico, analgésico, água e repouso. É isso mesmo. Todo mundo que é picado pelo mosquito, que está com a dengue, claro, vai ter sintomas da dengue? A dengue. Na medicina a gente fala que nem sempre nem nunca. Existem casos
que não vai acontecer, que ele vai ser picado e não vai desenvolver. Mas isso ocorre com frequência ou ele é mais baixo? Por exemplo, com relação ao corona que a gente comentou, né, que ainda tem a possibilidade, só que é um percentual relativamente considerável, né? Porque agora a dengue é na mesma proporção, digamos, ou não? Ela já é mais frequente? É mais possível, a frequência é maior, porque a chance dele inocular, né, o vírus dentro de você, ele já vai direto para a tua corrente sanguínea e já começa a se proliferar. Então ele é muito mais fácil. Mas são exceções, né? As exceções às vezes acontecem. Qual é a questão de procurar a unidade de saúde, aí nesse caso também, fica assim, a pessoa evitar o máximo, ou no caso da dengue não, até melhor quanto antes ir para poder começar já com a medicação? A gente orienta a evitar tomar, né, o antitérmico, né, o analgésico, e evitar, claro, justamente por sobrecarregar o sistema. Começou a notar que os sintomas são diferenciados, dor nos olhos, né, dor no corpo, começou a aparecer manchas, sentiu que existe uma possibilidade de ser dengue, aí sim procure, né? Porque às vezes pode ser um quadro gripal simples, um quadro de resfriado, que no início infelizmente é muito parecido. Então, às vezes você vai com um quadro de resfriado achando que é dengue, chega lá tem um paciente de Covid lá para ser entubado. Então, você vai com o negócio pensando que é outro, no fim pega outro. Então, a gente pede ao máximo que evite, né? Mas sentiu que realmente não está legal, está diferente, está parecido, aí vá. Aí não está certinho, vai direitinho, não tem problema. Pensar daí também que quando for, né, toma as precauções de usar máscara, estar o máximo protegido possível, porque realmente hospital e unidade de saúde, a gente sabe que vão as pessoas que estão doentes, né? Quem está bem não precisa ir para uma unidade de saúde, por isso que tem que ter esse cuidado redobrado. A gente termina esse bloco por aqui e volta já com o papo direto com o Dr. Jonathan Aredes.